Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gratidão a Deus por mais um dia que se inicia e pela oportunidade que nós temos de vivenciar esse dia com carinho, com amor. Por isso, nós somos convidados e convidadas a agradecer ao Senhor nesse dia de hoje. Você já agradeceu a Deus? A nossa primeira atitude quando a gente abre os olhos, né, é de gratidão a Deus por permitir que a gente viva mais um dia de vida e mais um dia na sua presença. Queremos nesse momento elevar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Queremos colocar no colo de Deus, nos braços de Deus, todas as pessoas que amamos. Queremos trazer também presente os nossos sonhos, os nossos desejos. Hoje queremos rezar pelo Alex Mota Gil, pela Leiliane Oliveira, pela Keila Jubiele, pelo João Batista Barbosa, pelo Natanael, pela Neide Solange Gomes, pela Milena Coelho e toda a família, pela Maroli, também a sua família, pelo Antônio José Leite, pelo João Paulo Costa, pela Joana Dark, pela Lucivânia Martins, pela Meire Corrêa Lacerda e pela Janicléia Freitas. Também pelo João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, pela Luzinete da Silva Barbosa, pela Vera Lúcia Mororó, pelo Giovanni Bezerra, pela Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, pela Oresina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira Gomes, pelo seu Sebastião Brito Santana. Queremos trazer presente também as nossas crianças, os nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa e a sua mãe Poliana, pelo Hércules Barro Leite Araújo e pelo Davi Lucas e também a sua mãe Luzia Silva de Jesus. Queremos nesse momento nos unir a todas as vítimas da guerra, as vítimas da pandemia, também as vítimas das enchentes. Queremos colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, neste momento, abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 18, do versículo 31 ao 35. Ouvi, irmão, ouvi, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e ajoelhado suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dê-me um prazo, e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida,
porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho começa dizendo que Pedro se aproximou de Jesus e vai fazer uma pergunta. Ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes 7? É interessante lembrar que existia um costume judaico, né, uma lei, que dizia que uma pessoa deveria perdoar a outra só até 3 vezes. No entanto, Pedro aqui é um pouco mais generoso, né? Quando ele diz 7 vezes, e a gente já sabe que 7 é o número da plenitude. Mas Pedro ainda é muito limitado, porque Jesus vai responder, Jesus vai dizer, eu não te digo, né, até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, você deve perdoar o seu irmão sempre que for necessário. E aí Jesus vai, para ilustrar, né? Jesus vai contar a parábola, essa parábola, né? O rapaz, né, devia para o seu patrão uma dívida enorme e, no entanto, ele, como não tem como pagar, ele vai se ajoelhar diante do patrão e vai pedir um prazo. Na verdade, ele pede um prazo, ele não pede para o patrão perdoar a dívida, ele pede um prazo. E o patrão vai não só perdoar a dívida, mas não vai só dar um prazo, ele não dá um prazo, mas ele perdoa toda a dívida. Porque era costume na época também, se alguém devesse algo, uma quantia para o outro e não pagasse, não tivesse como pagar, era vendido como escravo a pessoa, a esposa, a família e todos os seus bens. E aqui o patrão é muito generoso, ele perdoa toda a sua dívida. Mas, aí a história continua. Esse cara que foi perdoado pelo patrão, né? Tinha, né, tinha também, tinha um colega que lhe devia também uma quantia em dinheiro, que também não era tão grande quanto a dívida que ele devia para o patrão. E o rapaz vai também, o companheiro vai se ajoelhar, e a cena ela é muito parecida, né? Vai se ajoelhar e vai pedir que ele dê um prazo, né? Para que ele vai pagar a dívida. No entanto, ele não perdoa, ele não dá prazo e ele manda colocar o rapaz, o companheiro, na prisão, né? Manda colocar o companheiro na prisão. A história é muito parecida. O que tem de diferente? É que o patrão, né? O patrão é generoso, foi generoso, perdoou toda a dívida, enquanto ele, o empregado, né, não conseguiu perdoar, não perdoou a dívida do seu companheiro, e manda colocar na prisão. E é interessante aqui que a comunidade percebe, os companheiros todos ficam indignados, ficam tristes e vão contar para o patrão. E aqui o patrão vai dizer: empregado miserável, né? Eu perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você também não deveria fazer a mesma coisa com o seu companheiro? E aí o texto vai dizer que ele foi colocado, né? Ele foi entregue, o patrão indignado mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E o evangelho termina dizendo assim: é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E aqui é bom a gente lembrar que quando a gente reza o Pai Nosso, isso já aparece, né? Quando a gente diz: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para dizer assim, olha, a gente precisa perdoar o nosso irmão se nós, né, se queremos receber o perdão de Deus. É preciso perdoar o nosso irmão, a nossa irmã.
porque senão nós vamos também ser jogados, né, na prisão, ser torturado, como diz o próprio Evangelho. Ou seja, é preciso dar o perdão sempre, 70 vezes 7, porque Deus nos perdoa a cada momento. Imagine se Deus nos perdoasse só 3 vezes ou até 7 vezes, né? Deus, o perdão de Deus é infinito, é infinito. Ele está sempre nos perdoando, até porque a gente peca a todo momento, com pensamento, com palavras, com ações, né? Nós estamos sempre cometendo alguns deslizes e Deus é sempre generoso para conosco. E por isso nós precisamos também ser generosas, ser generosos com o nosso irmão, com a nossa irmã. Então, o convite de hoje, meu irmão e minha irmã, é perdoar sem limite, é perdoar sempre que necessário, é não guardar mágoa no coração, porque não faz bem para a gente mesmo. Só faz muito mal quando a gente guarda rancor a vida inteira. Tem gente que guarda anos e anos, a pessoa nem lembra mais, a outra pessoa nem lembra mais, mas a gente fica sempre com a pessoa na cabeça e no coração. Então, o bonito e o certo é a gente perdoar. Se alguém te feriu, se alguém te fez algum mal, perdoe. Lembrando mais uma vez que perdoar não é esquecer, mas é não desejar o mal para a pessoa que me fez mal, ou que me feriu, ou que disse algo que eu não gostei. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, nos ajude a perdoar sempre o nosso irmão, a nossa irmã. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.